Colegas, quem está nos acompanhando nas redes, também na TV Câmara. Olha, eu venho aqui para lamentar uma outra posição do governo Bolsonaro. Aliás, é tanta coisa errada, é tanta cretinice desse governo que a gente nem sabe o que a gente foca para lamentar. Mas eu venho aqui lamentar a posição de Bolsonaro e do Guedes de querer vender a Petrobras, porque agora a Petrobras é um problema, segundo eles. Então, eles têm que vender a empresa. Não basta eles fazerem o que já estão fazendo com a Petrobras, ainda querem vender e entregar a maior empresa brasileira, um instrumento que nós temos de desenvolvimento do nosso país. Essa gente, tipo Guedes, Bolsonaro, eram os mesmos que lá na década de 30, quando Getúlio Vargas colocou-se para fundar a Petrobras e disse que o Brasil tinha petróleo, que precisava explorar a sua capacidade petrolífera e não depender dos outros, também bradavam contra. O mesmo discursinho, que isso dá problema, que não podia, que era um absurdo. Ainda bem que Getúlio nem ligou para eles e fez a Petrobras, a maior empresa brasileira, uma estatal forte. E tínhamos petróleo, sim, e começamos a trabalhar e sermos autossuficientes em petróleo. E o presidente Lula, quando assumiu, também fez uma defesa veemente da Petrobras, embora Fernando Henrique tenha aberto as ações da Petrobras na Bolsa, o que foi um erro. Mas, enfim, o que o presidente Lula fez? Nós temos mais petróleo do que esse que já é explorado, nós temos o petróleo do pré-sal. Mas essas vozes, tipo Guedes e Bolsonaro, eram os mesmos que diziam, não pode, a Petrobras não pode explorar o pré-sal, é muito caro, não tem condições. Pois o presidente Lula não deu bola e fez a exploração do pré-sal. E nós nos tornamos autossuficientes em petróleo. E o custo de extração do petróleo de águas profundas, que é o pré-sal, hoje no Brasil, é praticamente o custo de extração do petróleo que se extrai na Arábia Saudita, que o óleo jorra da areia. É basicamente o custo, nós temos um custo barato. Mas eles, não contentes com isso, quando assumiram o governo, com o Temer, depois com o Bolsonaro, mudaram a política da Petrobras, tiraram a Petrobras de operadora única, abriram a concessão dos postos do pré-sal para as petroleiras internacionais e mudaram a política de preço do petróleo. Fizeram a política de paridade internacional. Então, nós pagamos hoje o preço em dólar dos nossos combustíveis, porque o petróleo, mesmo sendo barato, produzido aqui, é cotado com a cotação internacional. E todo o custo de produção de combustíveis tem também as taxas internacionais de importação. Além disso, venderam as refinarias, venderam os gasodutos. Hoje a gente exporta petróleo bruto e importa gasolina dos Estados Unidos, olha só. E o povo paga R$7, Frei Anastácio, R$7 o preço do litro da gasolina. E sabe quem que ganha? Ganham os investidores privados, os acionistas, que receberam 30 bilhões de reais distribuídos em dividendos. Mais de 30 bilhões de reais. E nós aqui, o povo, pagando R$7 o litro da gasolina, pagando 5 o do diesel, pagando R$100 o gás de cozinha. Nosso povo trabalhador, nosso povo pobre, para encher o bolso de acionista. E onde é que está indo o dinheiro que esses acionistas colocam na Petrobras? Tem investimento na Petrobras? Não, não tem. Está indo também para o lucro de... Deputada Gleice, para concluir. Só para terminar, senhor presidente, agradeço. Nós não podemos deixar isso acontecer. E essa casa não pode sequer permitir que o governo ouse mandar uma medida, um projeto de privatização da nossa empresa. Aí nós vamos ver quem é verdadeiramente patriota na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Deputada Alê Silva, com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Brasil. Eu não posso ouvir as barbaridades que eu ouvi agora do colega desta comissão sem esclarecer algumas coisas. O primeiro esclarecimento que eu quero fazer é dizer que o presidente Lula é inocente, sim, e foi inocentado em todas as ações que foram consideradas em juízo. Primeiro o seguinte, só é culpado quem tem sentença penal transitada em julgado. Isso é importante dizer, nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, penso que os membros conhecem minimamente de legislação, inclusive penal. Então, não tem nenhuma sentença penal transitada em julgado condenando o presidente Lula. Então, ponto 1, presidente Lula é inocente. Ponto 2,
todas as ações que tinham contra o presidente Lula, que foram avaliadas em juízo até agora, são 19, o presidente Lula saiu vitorioso. As 3 de Curitiba foram anuladas. Por quê? Primeiro, o juízo de Curitiba não era competente para julgá-lo. Segundo, o juiz Sérgio Moro foi um juiz que não teve isenção. O juiz Sérgio Moro julgou o presidente Lula pela ótica política, tanto que virou ministro do Jair Bolsonaro depois. E aí nós vimos pela operação spoofing, o vazamento das mensagens de Moro com o Ministério Público, mostrando o conluio que Moro fazia. Aliás, a forma como ele agia. Ontem nós tivemos uma notícia interessante que mostra bem esse fato. O Léo, da OAS, que foi um dos delatores, fez 2 delações, inocentou o presidente Lula, daí pegou uma pena grandíssima, aí fez uma 3ª delação que acusou o presidente Lula e o Moro reduziu a pena dele para 2 anos. Era 25, reduziu para 2. E com essa delação, sem nenhuma prova, abriu-se uma outra ação contra o presidente Lula. Essa outra ação foi trancada nessa semana. E agora o Léo Pinheiro acaba de fazer uma carta dizendo que foi obrigado a fazer uma delação incriminando Lula para reduzir sua pena. Nós tínhamos o esquema das delações com o Sérgio Moro, apoiado por esse pessoal que sempre apoiou Jair Bolsonaro. Aí depois puseram o Sérgio Moro no governo, aí Sérgio Moro também não serviu para eles, tiraram do governo. Então, importante dizer, o presidente Lula é inocente e não tem nenhuma ação que ele tenha perdido, as 19 que passaram por avaliação judicial, seja no Supremo, seja em primeira instância, seja em segunda instância, todas foram favoráveis ao presidente Lula. Então, vamos parar com essa brincadeira. E nós não temos medo de discutir questão de corrupção. Nós somos vítimas de uma perseguição violenta sobre esse tema. Agora, quem tem que falar sobre corrupção são vocês que apoiam o Bolsonaro. Por que tem a rachadinha? Por que a Michele recebeu o dinheiro do Queiroz? Mas ele não foi condenado Por que estão dividindo e dividiram condenado? Sempre os cargos, os valores dos cargos do gabinete do Flávio? Isso vocês têm que explicar. Isso está mal explicado. Aí é aqui que vocês vêm com o dedo apontar que tem corrupção. Expliquem também o esquema das vacinas. Que vergonha o que aconteceu no Ministério da Saúde. O Ministério bolsonarista de fio a pavio. Aliás, teve um general lá comandando o Ministério da Saúde, então, diretamente por influência de Bolsonaro. Como é que vocês explicam as negociações sobre as doses de saúde que iam fazer? E agora que está vindo à tona na CPI da Covid no Senado. Isso é corrupção. Então não venham com o dedo em riste, não. Não venham com o dedo em riste, porque nós sabemos o que vocês estão fazendo. E vocês vão ter que se explicar direitinho para a população. Em relação à Petrobras, o que está acontecendo agora é que a gestão da Petrobras está toda voltada apenas para os acionistas, para aqueles que recebem lucros e também os dividendos. Bom, o que aconteceu? Há cerca de um mês, distribuíram bilhões e bilhões entre lucros e dividendos. E a gasolina continua crescendo o preço. O diesel continua crescendo o preço. O gás de cozinha também crescendo o preço. Então, o que não é isso, senão um desvio de finalidade de uma empresa pública, que foi construída com dinheiro público, que foi feita para que o país pudesse ter desenvolvimento? É só distribuir lucro para acionista? Esse general Luna que foi lá não disse que ia mudar as coisas? Mudou coisíssima nenhuma. Na nossa época, na época do presidente Lula, da presidenta Dilma, a gasolina era barata, o óleo diesel era barato, o gás de cozinha era barato. E é mentira que teve um esquema de corrupção do PT na Petrobras. Quem teve desvio de recursos lá foram diretores da Petrobras e executivos que não eram do PT e que estavam na empresa antes do PT. É o caso do Pedro Barusco, que desde o governo de Fernando Henrique estava na Petrobras, que cobrava taxa. E é mentira. Não era do PT, nem nunca foi do PT. E outra, o prejuízo que a Petrobras teve em 2014 foi exatamente porque fizeram uma reavaliação dos seus ativos. Estavam na empresa antes do PT, porque nunca a Petrobras teve prejuízo em nenhum dos nossos governos. Agora, se você faz uma reavaliação contábil de ativo para baixo, é obviamente que você, quando vai fazer o balanço, vai dar prejuízo.
Depois, os lucros da Petrobras, durante os nossos governos e depois de 14, foram lucros no mesmo patamar das petroleiras internacionais. Só que vocês, utilizando um discurso fajuta de que tinha desvio, que tinha corrupção generalizada, que era culpa do PT, desmontaram a Petrobras e entregaram para o privado. Aí tá bom, né? As grandes petroleiras agora estão retirando o petróleo do pré-sal do Brasil. E quem está levando o lucro são os investidores, aquele pessoal que compra ação. E embora o povo brasileiro seja dono da metade da empresa, nem um pouquinho desse lucro é colocado para bater o preço dos combustíveis. Mas aí tá bom, porque pobre para vocês não importa mesmo, né? É estatística. Então não interessa se a pessoa está com problema para comprar gasolina, se está com problema de comprar diesel, se está com problema de comprar comida, que é o que está. Para vocês o que importa é esse discursozinho fácil, sem projeto desse governo safado do Bolsonaro, que é o voto impresso, contra o STF, contra o PT. Muda o disco, gente, muda o disco. Vocês já estão há quase 3 anos no governo, estão fazendo o quê para o Brasil? Eu nunca vi nenhum dos senhores vir aqui fazer um relato do que de bom está acontecendo no governo do Bolsonaro para o país. Me diga na economia. Aí está o próprio Paulo Guedes dizendo que não consegue baixar o dólar pela turbulência política, que o presidente dele faz. Vocês estão colocando o Brasil à bancarrota. Agora o PIB, todo mundo reavaliou o crescimento, vai ser menos de 1%. Que coisa vergonhosa! Não eram vocês que iam dar um jeito na economia brasileira? Que iam dar um jeito para o Brasil deslanchar? Que o Paulo Guedes era o senhor ministro da Economia? O que vocês dizem para o povo brasileiro hoje, que vai no supermercado, que não consegue mais comprar o que comprava há 1, 2 anos atrás com o dinheiro que ganha? O que vocês dizem da inflação? Que vergonha, voltou a inflação no governo de vocês. Olha, 2 chagas desse país que voltou com o Bolsonaro e com os bolsonaristas. A inflação, que tinha sido debelada, e a fome no Brasil. Vocês deviam ter vergonha, entendeu? Da situação que vocês estão deixando o Brasil. Vergonha desse resultado. Aliás, vergonha de ver brasileiros em fila para pegar ossos para fazer sopa. Vocês deviam ter vergonha disso. Um país como o Brasil, que é produtor de alimentos, sujeitar a sua gente a uma situação dessas, sujeitar a sua gente a comer menos, a passar fome, aí pedir osso e pé de galinha. Que gente horrorosa! Não é possível que tenham deixado o Brasil nessa situação. Mas aí, vocês vão ter resposta. Pode ficar tranquilos. E não somos nós que queremos Lula de volta, não. É o povo brasileiro. Faça qualquer pesquisa. Lula está na frente desse presidente inútil, desse presidente incompetente e irresponsável, genocida. E sabe por que Lula está na frente? Porque Lula conhece esse país, conhece o povo brasileiro, sabe das suas dificuldades, sabe como tirá-los da crise. Lula é a esperança desse povo. Não é por outra razão que depois de desinterditado, a justiça sendo feita, a sua liberdade plena e direitos políticos reconstituídos, Lula se torna o esperançar do povo brasileiro. E se Deus quiser, Lula vai assumir esse país de novo e vai tirar esse povo da fome, da miséria e mostrar um novo rumo de desenvolvimento para o Brasil. Fora Bolsonaro! Pela ordem, presidente, só para constar que a gente pediu